Olá, pessoal. Vamos começar então a nossa videoaula sobre o ativo não circulante imobilizado. Nessa etapa, nós vamos ter 3 videoaulas, né? Essa primeira tratando do imobilizado de uma forma mais geral. Depois nós vamos tratar do imobilizado sobre o foco da depreciação, da amortização e da exaustão. E por último, nós vamos ter um último vídeo tratando do valor recuperável, da perda decorrente de valor recuperável do imobilizado. Então, nesse primeiro momento, a gente começa falando do texto legal que subsidia a discussão do ativo imobilizado, que é a Lei 6.404, e o pronunciamento CPC 27, que é específico, então, sobre o imobilizado. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a conceituação do ativo considerado tangível, né? Então, o imobilizado ele é composto essencialmente por bens tangíveis, ou seja, que têm uma existência física, corpórea, então, a gente caracterizando o que é bem tangível, a gente consegue caracterizar quem são os componentes que vão compor o ativo não circulante imobilizado. Então, o CPC 27 define que ativo tangível é aquele que é utilizado para a manutenção da atividade da empresa, para a manutenção do fornecimento e mecanismos relacionados à operação de mercadoria ou de processo de produção relacionado à atividade principal da empresa. Então, esses bens que são usados com essa finalidade, ou para fins administrativos, ou, em alguns casos, também para uso no aluguel, para serem alugados, eles são bens tangíveis. Também caracteriza tangível aquele que tem uma vida útil, né, superior a um período, ou seja, um ano, um exercício social. Então, aqueles bens tangíveis, corpóreos, que tenham destino à manutenção da atividade da empresa, eles são ativos imobilizados, ou seja, ativo não circulante imobilizado. Nesse aspecto aqui, a gente tem que destacar a questão dos aluguéis, né? Em outro momento, a gente já tinha comentado que o aluguel, quando é para terceiros, ele segue o CPC 28, então ele é uma propriedade para investimento, mas quando for um aluguel para empregados, por exemplo, que vão estar envolvidos com o processo de produção, ele vai ser também um ativo não circulante imobilizado. Em termos conceituais, né, uma característica importante do ativo imobilizado é que ele não precisa necessariamente estar no nome da empresa, né? Ele mesmo não estando no nome da empresa, se ele é utilizado para a atividade operacional da empresa, se ele tem o fim de gerar benefícios, né, para a empresa, e a empresa tem controle sobre esse bem, ele pode ser contabilizado no ativo não circulante imobilizado de acordo com as características que ele tem. Então, o ponto principal é isso, né? Em termos conceituais, o ativo não circulante imobilizado corresponde àqueles bens que sejam de natureza corpórea, que estejam destinados à atividade fim da empresa e que deles decorram, então, benefícios, riscos e controle. Esses 3 pontos são fundamentais para a gente entender o que é um ativo não circulante imobilizado. Ele tem que gerar benefício, a empresa assume os riscos por estar com esse bem e a empresa tem controle sobre esse bem, mesmo que ela não esteja diretamente no nome, né, da empresa, esse bem. Alguns exemplos, então: terrenos, edifícios, máquinas, móveis, veículos, benfeitorias em prédios alugados, bens arrendados, né, bens obtidos através do tradicionalmente conhecido leasing, todos eles podem ser ativo não circulante imobilizado. Terrenos, prédios, máquinas, né, é fácil de visualizar porque são bens corpóreos, físicos, né, que expressam, então, a característica de um ativo imobilizado. Eu destaco aqui o caso, por exemplo, das benfeitorias em prédios terceiros, né, que também é um ativo imobilizado.
Como exemplo, para que a gente possa entender melhor, toda vez que uma empresa ela resolva alugar um prédio para instalar sua empresa e para isso ela resolva fazer uma reforma nesse prédio, ou seja, ela promover benfeitorias, ela não só fazer uma pintura, né, mas construir, né, montar um, uma peça, né, é, é, melhorar a infraestrutura, dar um acabamento na estrutura física do prédio. Esse tipo de benfeitoria, quando ela é feita, ele é uma benfeitoria em prédio terceiro, porque a gente está fazendo uma benfeitoria num prédio que não é meu, que é de outro. E esse terceiro, então, ele vai receber o aluguel, mas ao final ele vai receber um bem que, de alguma forma, foi ajustado. Então, para essa pessoa é interessante, mas para a nossa empresa, o interesse é que essa benfeitoria ela não é uma despesa imediata da empresa. Na verdade, ela é uma despesa que vai gerar benefício durante vários períodos posteriores. Então, esse benefício que vai ser gerado, ele pode ser, então, amortizado em outros períodos. Né? Seguindo o regime de competência, eu vou investir um valor X naquele prédio, e esse valor X, em vez de ser lançado como despesa, ele é lançado no ativo não circulante imobilizado e a cada ano ele vai se transformando em despesa durante o período que eu estiver utilizando esse bem. Então, se eu estiver utilizando esse bem por um período de um mês, de um ano, 2 anos, 3 anos, eu vou distribuir durante esse período. Então, se eu utilizar em um mês ou um ano, não vai fazer grande diferença para a empresa. Mas se eu utilizar ele durante 5 anos, durante 6 anos, esse gasto vai ser diluído em termos de contabilização, em termos de registro como despesa, né? Então, independente de eu pagar tudo de uma vez só ou não, eu vou diluir ele na forma de despesa. Então, não vai ser uma despesa de um único período, vai ser uma despesa de todos esses períodos. Então, isso faz com que, mesmo o bem não estando no meu nome, eu fiz um investimento que foi lançado no mobilizado e que vai ser amortizado durante vários períodos posteriores. A contabilização, então, do ativo imobilizado deve limitar somente, então, ativos que gerem benefícios econômicos futuros e o ativo não pode ser reconhecido por um valor superior àquele valor recuperável. Então, quando, seja ele uma máquina, um prédio, um imóvel, ele vai ser lançado pelo seu valor normal, ele vai passar por um processo de depreciação pelo desgaste, pelo uso natural desse bem, mas frequentemente ele precisa ser verificado para saber se esse valor que foi contabilizado, menos a depreciação pelo uso que ela sofreu, ainda representa um valor adequado em relação ao seu valor justo. Né? O que é o valor justo? É aquele valor de negociação que o bem tem. Então, a empresa precisa, em alguns momentos, fazer um levantamento do valor justo do bem para verificar se esse valor justo, menos o seu custo ou o seu valor de uso, ele está inferior ao valor que está contabilizado do custo original menos a depreciação dele. Então, se o valor dele menos a sua amortização tiver com um valor superior ao valor justo, ou seja, ao valor de negociação, a gente pode registrar a perda decorrente da desvalorização pelo valor recuperável. E aí, então, nós vamos registrar esse valor a menor, aí, diminuindo o valor que está contabilizado para efeito de composição do ativo não circulante imobilizado. Alguns conceitos importantes aí que a gente precisa saber sobre ativo não circulante imobilizado. Então, a vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade vai utilizar esse ativo, né? Então, o tempo que esse bem for usado pela empresa vai ser a vida útil dele. Algumas máquinas, a gente conta isso pelas unidades que ela tem capacidade de produzir. Então, aí seria o número de unidades produzidas, seria a forma de valorizar
a vida útil daquele bem. O valor contábil é aquele reconhecido, né, pelo que a gente pagou por ele, após a dedução da depreciação e, se for o caso, da perda por redução ao valor recuperável acumulada em determinado período. O valor depreciável, então, é aquele valor do ativo, o valor de custo pago, menos o valor residual. O que seria o valor residual, que é o último aqui nessa tela, né? O valor residual é aquele valor que eu obteria ao final da vida útil do bem se eu fosse me desfazer desse bem. Então, se ela tem uma vida útil de 10 anos e ao final desses 10 anos eu vou ter um bem que eu posso vender na forma de sucata ou então para um aproveitamento diferente que outra empresa queira, esse valor seria o valor residual. Então, quando a gente vai definir o valor de depreciação, a gente tem que pegar o valor do ativo, diminuir esse valor residual e aí esse valor vai ser a base para a depreciação. Por quê? Porque se eu deduzir, quando eu for fazendo essa depreciação, ao final do período vai sobrar o valor residual. Por isso ele é um valor residual. Mas tudo isso a gente tem que entender que ocorre em função da depreciação, né? Então, a depreciação é o desgaste que o bem passa pelo uso. Então, a alocação mensal ou anual da depreciação, ela decorre desse desgaste natural. Qualquer bem que tenha uma vida útil de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, ele naturalmente vai se desgastando, né? Ele vai perdendo seu valor. Então, pelo uso, é natural, né? O bem, à medida que ele vai sendo usado, ele não vai ganhando mais tempo de utilização, né? Ele vai sendo utilizado e vai, obviamente, perdendo o seu valor. Então, a depreciação ela serve justamente para fazer esse registro desse desgaste que o bem sofre ao longo do tempo em função da sua vida útil. A perda por redução ao valor recuperável ela ocorre, então, quando, após nós realizarmos a depreciação, ainda assim o valor do bem esteja superior àquele valor de recuperação. Então, aí a gente registra também essa perda por redução ao valor recuperável, para que ele realmente espelhe, né, o valor real que esse bem tem. Classificação e conteúdo das contas, né? Então, a, a conta, né, ela é composta, então, pelo registro no ativo, do seu valor de custo, ou seja, do seu valor de aquisição, em uma conta separada. Então, a parte das contas de depreciação acumulada e de redução ao valor recuperável. Essa redução ao valor recuperável representa, então, aquela dedução que eu estava falando que traz o valor do bem ao seu valor justo. Dois grandes grupos se destacam, né? Então, nós temos os bens em operação, que são aqueles bens que já estão em utilização normal da empresa, e os bens em andamento, ou seja, aqueles bens que correspondem a itens que estão em construção, por exemplo, uma esteira no processo de produção, uma empresa, a própria construção de um prédio, né? Ele faz parte de um elemento que vai compor, então, esse bem do nosso imobilizado. Então, com esse bem que está em construção, normalmente é aquele bem que a gente, por exemplo, um prédio, né, a gente está construindo, está fazendo, né, a produção, a construção, né, então tem pessoas trabalhando, tem material que é utilizado, tudo isso é utilizado, então, para compor o valor desse prédio e, em especial, desse bem, então, que está sendo adquirido pela empresa. Outro aspecto importante a ser considerado na análise do ativo não circulante imobilizado é o aspecto fiscal, que acaba, de alguma forma, interferindo nas informações relativas aos bens, que é a forma de contabilização desses bens. Essa lei de 973/2014, ela indica que os bens do imobilizado,
eles não a aquisição de um bem que tem um valor inferior a 1.200 ou que tem uma vida útil inferior a 1 ano, ela não há necessidade de registro no ativo não circulante imobilizado. Claro que no CPC 27 não tem nada específico sobre isso. Isso é uma orientação relacionada à questão da lei fiscal, né? Mas muitas vezes realmente a gente tem bens que, pelo valor e pela pouca expressividade que ele tem, não vale a pena, né, a relação custo-benefício de manter um controle de depreciação, um controle de patrimonial desse bem, não tem um retorno, né, interessante, satisfatório para a empresa. Então, muitas vezes deixa de ter a necessidade de ter o registro desse bem contabilizado como imobilizado. Então, aí ele é lançado direto como despesa, até porque a lei fiscal permite né, realizar dessa forma. Outro ponto importante, então, são as formas de reconhecimento, né, do ativo como ativo não circulante imobilizado. Então, 2 pontos são fundamentais, né, que a gente já vem falando, né, que realmente o bem vá trazer benefícios econômicos futuros associados à empresa e que ele possa ser mensurado de forma confiável. Quando a gente fala em benefícios econômicos associados, quer dizer, a empresa compra o bem porque ela quer utilizar na atividade da empresa. Ela pretende, né, ter um benefício com a compra desse bem, né? Então, se não há benefício, também não tem muito sentido, né? A gente não compra um bem para deixar ele guardado sem usar, né? Então, a gente compra com esse objetivo. Então, obviamente, a intenção tem que estar relacionada ao benefício que se espera ter com a aquisição desse bem. E, claro, consiga se mensurar, né? Que seja uma mensuração confiável, porque o bem ele vai estar lançado no ativo não circulante imobilizado, mas com o processo de depreciação ele vai virar despesa e vai compor o resultado da empresa. Então, ele é importante que ele se saiba mensurar de forma adequada, né, e confiável. Peças de reposição, ferramentas e outros equipamentos são também classificados como imobilizado quando se espera usar por um período superior, né, a 1 ano. E também aqueles bens que a gente chama que são bens conexos, né, a um outro ativo, que é um bem que ele só existe se estiver conectado com outro ativo. Então, ele é uma parte daquele ativo. Então, ele também deve ser classificado como um ativo não circulante imobilizado. Então, o critério de avaliação do elemento patrimonial ativo não circulante imobilizado é o custo de aquisição deduzido em sua depreciação, amortização, exaustão, como for o caso, e também a perda estimada por redução ao valor recuperado, conforme a gente já vem comentando desde os slides anteriores. Destaco, então, mais agora para o fim, né, essa parte que trata do custo, né, a composição do custo desse imobilizado, porque o bem que a gente está adquirindo, ele tem um preço de aquisição, ele custou tanto. Mas, além disso, ele pode ter impostos incidentes, se ele vier de fora, ele vai ter um imposto de importação, ele pode ter algum desconto que tenha sido obtido na negociação, ou um abatimento, ele pode ter outros custos, né, necessários para fazer ele funcionar, né? Tem que fazer, agregar alguma coisa para que ele possa funcionar. Ele pode ter um custo de remoção, de montagem, desmontagem. Então, todos esses custos necessários para que o bem entre em funcionamento, ele compõe, né, o custo total do bem. Então, o custo total do bem não é só quanto que eu paguei, é o que eu paguei para comprar e tudo aquilo necessário para que ele entre em funcionamento de forma devida na atividade da empresa. Então, essa é a final da primeira parte, dos primeiros slides, que tratam do ativo não circulante imobilizado. Tá? Na sequência, nós vamos ter, então, um outro vídeo tratando pontualmente da questão da depreciação, da amortização e da exaustão, que foram temas que a gente explanou aqui de forma mais geral durante esse vídeo, mas que serão mais detalhados no próximo vídeo. Até mais, pessoal!